Olá! Hoje falaremos de ecologia. Etimologicamente falando, ecologia é o estudo da casa dos seres vivos. É muito mais do que isso. Ecologia é o estudo das relações entre os seres vivos, chamados de alelobiose, e a relação entre os seres vivos e o meio em que vive. Estudar ecologia necessita de uma análise dos seus fragmentos, de uma análise da população, da comunidade, dos ecossistemas e da biosfera. Mas o que é isto? População, comunidade, ecossistema e biosfera são níveis de organização ecológica. Sérgio, o que vem a ser uma população? População é um conjunto de indivíduos de mesma espécie vivendo em uma mesma área. A população, ela é mensurada, ela é analisada a partir de sua densidade, que é a relação entre o número de indivíduos vivendo em uma determinada área. E a densidade, ela é diretamente influenciada pela natalidade, mortandade e migrações, que vai depender da quantidade, da disponibilidade de alimento e espaços. Em uma população, o número de indivíduos que cresce é inato. E essa capacidade inata que tem uma população de crescer de maneira indefinida é chamada de potencial biótico. Existem vários fatores que limitam esse potencial biótico, como, por exemplo, predatismo, parasitismo, relações negativas, que vai fazer com que haja um crescimento real da população. Então, o potencial biótico, ele é didático, ele existe, mas ele não pode acontecer, porque senão proporcionaria um desequilíbrio ambiental. Além da população, temos comunidade. Comunidade ou biocenose é um conjunto de indivíduos de espécies diferentes, distintas, vivendo em uma mesma área. É importante saber que toda comunidade surge de um pequeno número de indivíduos que apresentam uma baixa biodiversidade, uma pequena biomassa, uma pequena quantidade de massa orgânica que se transforma até chegar em uma comunidade mais evoluída. Essa comunidade que começa, denominada também de comunidade pioneira, dá-se o nome de ecese, que sofre transformações, séries, até chegar a uma comunidade complexa, comunidade clímax. Temos então população e comunidade. Agora falaremos de ecossistema. Preste atenção, é muito explorado, é muito importante. Ecossistema é um conjunto de indivíduos se relacionando com os componentes abióticos de um determinado meio. No ecossistema, é importante saber que há componentes bióticos, componentes vivos. Quais seriam eles? Os produtores, os consumidores e os decompositores. Quem seriam os produtores? Os produtores são aqueles organismos que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento. São os organismos autótrofos. Lembre-se, os autótrofos podem ser fotoautótrofos, aqueles que produzem seu próprio alimento a partir da fotossíntese, como algas e os vegetais, e os quimiautótrofos, que produzem o seu próprio alimento através de uma reação química, através de uma reação inorgânica, como, por exemplo, bactérias. Os produtores são os responsáveis pela entrada da energia no mundo vivo. Além dos produtores, tem os consumidores. Os consumidores são os herbívoros, os carnívoros, os onívoros. Herbívoros são aqueles consumidores que se alimentam diretamente dos produtores. O coelho, por exemplo, é um herbívoro. Existem os carnívoros, que são aqueles que comem os herbívoros, o leão. E os onívoros são aqueles que se alimentam de herbívoros, se alimentam de carnívoros, se alimentam também de vegetais. Os homens, o ser humano, é um organismo onívoro, é um consumidor onívoro. E há também os decompositores. Os decompositores são constituídos pelas bactérias e pelos fungos. Estes são extremamente importantes.
imprescindíveis para qualquer ecossistema. Eles são responsáveis pela reciclagem, prestem bem atenção, pela reciclagem da matéria em um ecossistema. Eles são responsáveis em proporcionar a reciclagem de elementos imprescindíveis para a sustentação do nosso planeta. E os componentes abióticos são aqueles que não apresentam vida. Por exemplo, vou citar alguns. A luz, que é de fundamental importância para a síntese da matéria orgânica no processo fotossintético. A temperatura, que irá influenciar a atividade metabólica de vários seres vivos, principalmente aqueles que são pecilotérmicos, aqueles que precisam da temperatura ambiente para se controlar internamente, para ter um controle fisiológico homeostático, equilibrado. A pressão, que irá influenciar no desenvolvimento de algumas proteínas, como por exemplo a hemoglobina, gases como o oxigênio, o gás carbônico e o nitrogênio. O oxigênio é essencial para o processo de respiração aeróbica, o gás carbônico para o processo fotossintético e o nitrogênio para a formação de aminoácidos e também de nucleotídeos, que farão parte da formação dos ácidos nucleicos. Na análise dos ecossistemas, é importante também observar as alelobioses, que são relações que existem entre os seres vivos. Elas podem ser intraespecíficas e interespecíficas. As alelobioses intraespecíficas ocorrem entre indivíduos de mesma espécie. Podem ser harmônicas, sem prejudicados, ou desarmônicas, com pelo menos um prejuízo, um prejudicado. E as interespecíficas, que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Também podem ser ou harmônicas ou desarmônicas. As relações intraespecíficas harmônicas podem ser citadas como sociedade e colônias, e as desarmônicas, competição e canibalismo. Já as relações interespecíficas harmônicas temos como, por exemplo, mutualismo, protocooperação, comensalismo, inquilinismo e forésia. Já as desarmônicas temos predatismo, parasitismo, amensalismo e esclavagismo. Ainda na análise do ecossistema, é importante salientar que existem cadeias alimentares que representam a relação direta entre os componentes bióticos daquele local, daquela região. Exemplificando, imagine que a gente tenha capim, gafanhoto, sapo e cobra. O capim representa os produtores. O gafanhoto, o consumidor primário ou de primeira ordem. O sapo, o consumidor secundário ou de segunda ordem. E a serpente, o consumidor terciário ou de terceira ordem. Há duas observações importantes. Que a seta fica sempre voltada para quem come. E que esta representação é didática. O que de fato existe no ecossistema são as teias alimentares, que é o conjunto de cadeias. Observe que em um ecossistema existem vários indivíduos se alimentando de capins, existem vários indivíduos se alimentando de gafanhotos, de sapos e também de cobras. Por isso que, analisando população, comunidade, ecossistema, o conjunto desses ecossistemas que irá compor a biosfera, você terá uma análise perfeita das relações que existem entre os seres vivos e destes seres vivos com o meio em que vive. É isto que resume a nossa ecologia. Ok? Um abraço, estude sempre e muito. Tchau!